Olá, senhores. Hoje vamos iniciar a carta número 8 do Cristo, de Jesus Cristo. Então, vamos relaxar. Relaxando, relaxando, relaxando. Vamos nos desligar de tudo para iniciar a leitura da 8ª carta, carta número 8. Pedimos a Jesus Cristo, a Deus, aos nossos protetores, mentores, para que nos auxilie a fim de entendermos e colocarmos isso em prática. Para colocar isso em prática depende de nós, mas também se a gente não tiver oportunidade, não coloca. Mas às vezes a gente, dentro da família, pode colocar. Se não tiver, vamos ter oportunidade lá fora, a gente pode colocar em prática no convívio da família do dia a dia, certo? Bom, então, vamos lá. Carta número 8. Vim novamente a você para falar sobre a verdadeira natureza da existência. A verdade do ser é esta. Você, que acredita somente no mundo material, está vivendo inteiramente no mundo finito, terreno. Está vivendo na dimensão da manifestação de suas crenças. Sabe, mundo finito é o oposto de infinito, ou seja, só existe aquilo ali. Aqueles cujas percepções espirituais e vidas foram elevadas em suas frequências vibratórias para fundir-se com a frequência com as frequências espirituais de vibração da dimensão espiritual, podem perceber que vivem em duas dimensões. Eles estão plenamente conscientes dessa verdade. Vivem segundo essa verdade e evoluem em frequências do ser cada vez mais elevadas. Eles já não estão presos pelas crenças humanas e vivem no entendimento de que estão no infinito, no qual não há limitações. Quanto mais elevadas são suas frequências vibratórias de consciência, mais conscientes estão de que vivem no infinito e de que só eles mesmos põem limites ao que podem aspirar. Aqueles cujas percepções foram elevadas desse modo, enquanto ainda estão em seus corpos, percebem que há somente uma dimensão do verdadeiro ser individual. E essa dimensão é a atividade da consciência divina. Eles também podem chegar a compreender plenamente que há uma dimensão além a da consciência universal, na qual o universal reside em perfeito equilíbrio e que não pode ser invadida por ninguém, pois nessa dimensão qualquer individualidade seria imediatamente absorvida pela unidade do ser. É o caso quando o ser já teve trilhões de reencarnações e não conseguiu se endireitar, evoluir porque se negou. O próprio Criador o puxa para si. E aí
aqui fala imediatamente absorvido pela unidade do ser. Ele traz para ele próprio a sua partícula, porque aí o ser acabou. Não tem mais, não existe mais aquela individualidade, aquela pessoa. Então, a partícula vai para o todo, fica junto, e um belo dia irá com outras, fazer algo por aí. É assim que eu entendo. É assim que eu entendo, tá? Quando uma alma atinge em compreensão e realização o nível mais elevado das frequências vibratórias da consciência, que é a consciência crística, pode olhar para baixo e contemplar os níveis de vibração que se elevam ou descem até a humanidade na Terra. Ela sabe com amor e compaixão que a humanidade está aprisionada nas vibrações inferiores da consciência divina que estão ocultas no impulso egocêntrico. Esse impulso é totalmente inconsciente da verdade do ser, que é a verdadeira identidade da alma e a verdade terrena do ego. Ele não tem a menor consciência do imenso propósito por trás de sua existência e da missão final que deve empreender. A tarefa da alma recém-nascida é a de experimentar, por meio de seu corpo, a psique e tudo o que essas frequências inferiores têm a oferecer, e de crescer em consequência dos acontecimentos e experiências mentais e emocionais que surgem de seus pensamentos e sentimentos. A alma deve aprender, por meio de experiências e erros, o estado de consciência que a torna enormemente feliz ou carregada de dor e tristeza, o que dá início a diversas limitações físicas. O propósito da vida na Terra não é o de descobrir um meio de experimentar alegria e felicidade inalteráveis, ainda que isso seja o desejo de cada alma. Felicidade e alegria sublime dificultariam o progresso da alma em direção às vibrações espirituais superiores da consciência. Finalmente, depois de muitas vidas de altos e baixos, de confortos e infortúnios, a psique despertará para a verdade de seu ser e compreenderá que tem dentro de si mesma o potencial para recorrer à consciência divina a fim de obter discernimento, entendimento e conhecimento, bem como para elevar as vibrações de sua consciência espiritual, as de saúde, bem-estar, proteção, crescimento interior, alimento espiritual e irradiar para os outros a própria natureza da consciência divina. Como disse antes, a consciência é vida e a vida é consciência. Onde há vida, há consciência. Onde há consciência, há vida. Tudo na existência é definido pelas frequências vibratórias da consciência. A luz, o som, a cor, todos os fenômenos físicos, vivos ou inanimados. Se você pode mudar as frequências vibratórias de alguma coisa, você pode mudar a aparência dela, seja som, cor, gás, líquido ou órgãos físicos. Quando os órgãos físicos apresentam um aspecto de má saúde, é porque as frequências vibratórias normais desse órgão foram reduzidas e a vida dentro dele foi diminuída. A ciência apresenta o universo como matéria, que possui consciência, mas a verdade é que o universo é consciência, que adquiriu a aparência de matéria,
como consequência de um declínio para as frequências vibratórias inferiores de consciência. Repetindo, o universo é consciência. O universo adquiriu a aparência da matéria, que foi ocasionado com o declínio para as frequências vibratórias inferiores da consciência. Toda a sua existência é uma questão de frequência vibratória. Quanto mais elevadas são as percepções espirituais e a aderência ao pensamento espiritual, mais velozes são as frequências vibratórias pessoais no corpo, a vitalidade eleva-se e a doença, por fim, desaparece. A comunidade científica acredita que você vive inteiramente na dimensão humana, que compreende o sistema solar e as galáxias de estrelas. A ciência acredita que o raciocínio humano é o ponto mais alto de referência inteligente em qualquer momento, tendo evoluído como resposta às mudanças ambientais e às condições climáticas, e que é puramente produto da atividade cerebral. Segundo a ciência, suas emoções são totalmente reais, válidas. O que se pensa e se sente é indiscutível e isso constitui a única realidade da existência. A normalidade é avaliada separado. Normalidade é avaliada segundo a média dos pensamentos, ações, respostas ao meio. Isso é percebido como a realidade humana. Qualquer talento que transcende o rendimento médio da mente média é considerado como sendo genial e originário de poderes mentais pouco usuais. Considera-se que o rendimento abaixo da média deve-se a atraso mental resultante de alguma causa física, genética, traumas, de nascimento, etc. A ciência acredita que a dimensão física é o começo e o final da existência. A ciência é tão contrária a qualquer possibilidade de crenças que possam iludi-la que aceitará como real qualquer fenômeno, com a condição de que possa ser calculado, estimado e provocado por instrumento. Se você pensar a respeito disso cuidadosamente, compreenderá que o que a ciência sustenta como um fato é, na realidade, somente uma crença originada de conclusões tiradas pelo uso de seus 5 sentidos, assim com qualquer outro aspecto de sua existência. Em sua dimensão terrena, os fatos acontecem segundo após segundo, mas no momento em que se produzem, se tornam crenças, recordações, e as recordações não são sempre precisas. Quaisquer sentimentos e pensamentos que você tenha sobre o passado não são fatos, mas pontos de vista e crenças, e, portanto, não são fatos nem são a realidade por trás deles. Isso se aplica a todas as facetas da existência. A verdade é, você vive em uma dimensão terrena composta inteiramente por suas crenças que surgem de suas respostas ao que ocorreu há 100 mil ou 10 mil anos. Bom, vou ler mais um pedaço e depois. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Portanto, elas pensavam viver em um mundo plano e tinham medo de navegar muito longe, indo de um lado a outro do oceano.
pois havia o perigo de cair pela borda do mundo. Para aquelas pessoas, há somente 400 anos, o mundo era plano. Hoje, graças ao conhecimento, o mundo é acessível em todas as direções. Bom, ficar por aqui. Pois é isso, senhores. Eu estive vendo um vídeo do Gilberto Rissato. Ele falou que nós vamos ter muita chuva em dezembro, janeiro. Estejam preparados, vai ser chuva demais. E que quem estiver dirigindo, na ocasião que estiver chovendo, para não parar o carro, continuar, não parar o carro e continuando, não parar em curvas ou depois de curvas, não atender o telefone, o celular quando estiver dirigindo. Ele frisou isso e repetiu isso: não atenda o celular quando estiver dirigindo, porque senão vai acontecer muita coisa. Vai haver muitos suicídios. Deu a entender que muitos filhos vão se suicidar. Então, estejam preparados para o ano de 2025, segundo ele falou isso, né? Outros vídeos por aí de canalização também fala que vai acontecer muitas coisas, mas não especifica muito, mas já falou que vai acontecer, que ano que vem não vai ser um ano muito bom. Então estejam prevenidos e cada um está no lugar que deve estar, né? Agora eu vou acrescentar algo. Se uma pessoa for impedida para viajar, né, nessa ocasião que vai ter esses grandes problemas de final de ano, início de ano, né? Se você for impedido, já tinha programado e foi impedido a ir a esse lugar ou impedido a viajar por algum problema, não ache ruim. Você depois vai ver o porquê, né? Porque cada um vai estar onde deve estar, cada um de nós está onde devemos estar. Se uma pessoa vai receber uma bala perdida, foi devido a algum problema, uma vida passada, até porque um senhor que falou lá na plateia disse que tem uma bala alojada nas costas, quer dizer, não tira uma bala porque naturalmente se tirar a bala, né, ele deve ficar paralítico lá atrás. Aí ele perguntou, falou sobre aquela bala, falou outras coisas. E o Rissalto disse que isso aconteceu devido a uma vida passada, do que ele fez, que não era necessário fazer o que ele fez, que deixou a pessoa paralítica. Então, ele hoje tem essa bala ali, e naturalmente, se ela for retirada, ele vai ficar igual o que ele fez no outro, nessa pessoa. Então, o que ele está passando e outras coisas é de vidas passadas. Então, cada um está onde deve estar. No entanto, ele já deve ter alguns créditos, né? Porque não operaram, teve essa oportunidade de ir lá assistir à palestra do Rissalto, teve a oportunidade de saber o porquê. Então vejam bem como as coisas acontecem. Cada um está no lugar que está.
Muitas pessoas desejam conhecer fulano, beltrano, porque gosta muito dos vídeos. Não adianta. A espiritualidade, vamos dizer entre aspas, a espiritualidade comanda, ou seja, você já veio com aquele karma, então. E quando você já queimou muito karma e que não merece passar uma determinada coisa que ia passar, a espiritualidade providencia e protege, né? Protege a pessoa. Então, é isso. Final de ano é época em que todos vão a outros estados e até a outros países, né? Para estar com seus familiares. Quem for impedido de ir, não ache ruim. Preste atenção, se descobre o porquê. Porque não ache ruim. Se conforme. O que acontecer, se conforme. Quem perder algum ente querido, se conforme, porque chegou a época de acontecer. Ok? Bom, então, estamos final de outubro já, né? Hoje é dia 28 de outubro. Novembro está chegando. Eu acho que é bom, quem puder, acho que é bom se prevenirem no mês de dezembro, antes de chegar a janeiro, se prevenir com algum alimento não perecível em casa, né? E talvez algum dinheirinho guardado, né? E veio isso. Algum dinheiro para uma emergência, porque de repente, né? Pode não funcionar por algum motivo de bancos e você vai lá e não pode tirar dinheiro. Sei lá, não é que precise muito, despesa diária, despesa. Aí separa aquilo e diz, ó, isso aqui eu não vou gastar. Aí deixa o barco correr. Deixa passar dezembro, janeiro. Aí depois, se estiver tudo bem, aí pode gastar, né? Seja lá que circunstâncias você estiver, o que acontecer, se você puder ajudar, ajude. Ajude pessoas e ajude também animais. Lembra que nós fomos animais também, anteriormente. Então devemos proteger, salvar os animais também. E procurem evoluir e, se necessário, tem uma olhadinha na leitura do Evangelho ou outra de sua preferência. Pode ser a Bíblia, pode ser o Bhagavad Gita, pode ser um livro espírita, esotérico, qualquer coisa. E que assim seja. Até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês. Paz e luz.